Bom dia, queridos. Hoje, sexta-feira, dia 24 de junho, dia de São João. Eu quero meditar com vocês um texto, queridos, de Filipenses 4, versículo 13, onde está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Amados, Paulo, ele funda a igreja de Filipos e o registro do início dessa igreja está lá em Atos, no capítulo 16. O surgimento dessa igreja. Não estava nos planos de Paulo ir para Filipos, ele queria ir para a Ásia, pregar o evangelho lá, mas o texto vai dizer, queridos, que o Espírito Santo o impediu de pregar na Ásia. Ou seja, os planos de Paulo foram frustrados. Às vezes é assim que acontece conosco. Nós fazemos planos, tudo direitinho, tudo bonitinho, mas aí vem Deus e muda tudo. É por isso que é muito bom, amados, e prudente, a gente consultar Deus antes de fazer qualquer plano. Aí, depois disso, Paulo queria ir para Bitínia, que era uma cidade da Ásia Menor, e aí, mais uma vez, o Espírito Santo intervém e o proíbe de ir. Então, à noite, Paulo ele tem uma visão de um homem que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E foi assim que Paulo e Silas foram parar em Filipos. Amados, era de esperar que, chegando em Filipos, Paulo e Silas eles fizessem uma cruzada evangelística, uma grande multidão se convertesse. Hoje houvesse um avivamento tremendo naquela cidade. Afinal de contas, o Espírito Santo insistiu para que eles fossem para lá. Mas o texto de Atos 16, queridos, nos mostra que aconteceram apenas 3 encontros que foram dignos de registro naquela cidade. O primeiro encontro foi com uma mulher chamada Lídia, uma fazedora de púrpura, que estava à beira do rio. Quando Paulo chega e começa a pregar para ela, ela se converte, e o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo falava. Amados, para entender a mensagem de Deus é preciso que o Senhor abra o coração do homem, senão ele não vai entender. E aí ela leva Paulo para sua casa e ali toda a sua família é batizada. O segundo encontro foi com uma jovem adivinhadora. E aqui é interessante, amados, porque aquela jovem ela persegue os apóstolos por vários dias, profetizando, entre aspas, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Oh, queridos, isso se repetiu por muitos dias, e se fosse eu ou você no lugar de Paulo, talvez a gente pensasse assim: poxa, Deus mandou um vaso aí, à nossa frente para abrir o caminho do Evangelho, para confirmar que nós realmente estamos aqui cumprindo o mandato do Senhor. Mas Paulo, ele tinha discernimento. Paulo, ele tinha a voz do Espírito Santo dentro dele e ele aprendeu a discernir essa voz. E aí ele vai e repreende o espírito de adivinhação daquela jovem e a liberta. E por causa disso, Paulo vai parar na prisão. E o texto diz, queridos, que à meia-noite eles cantavam ali na prisão. Eu não sei o que eles cantavam. Mas pode ser, amados, um texto como esse que a gente encontra no capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aí acontece o terceiro encontro de Paulo naquela cidade. Paulo, ele tem um encontro ali com o carcereiro. Quando eles estão cantando, há um terremoto, o carcereiro se desespera, quer se matar, Paulo impede, e aí o carcereiro o leva para sua casa, cuida das suas feridas, e o texto diz que ele e toda a sua família são batizados. A passagem de Paulo por Filipos termina aí, amados, com esses 3 encontros. Assim nasce uma das igrejas mais fortes que apoiam o ministério de Paulo. E assim nasce também uma das cartas mais profundas do apóstolo. Uma carta cheia de amor, cheia de paixão, de coisas maravilhosas que nós lemos
amados, numa carta tão curta de apenas 4 capítulos, mas 4 capítulos, queridos, que enchem o nosso coração de paixão e de alegria e de esperança.